Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à disciplina aí. Vamos agora falar um pouco sobre as criações zootécnicas, ok? Eu vou desligar meu vídeo aqui e deixar só a apresentação para ficar melhor para vocês. Pronto. Então, nós já vimos a parte toda de introdução, por exemplo, conhecendo um pouco sobre a domesticação, o animal doméstico, a zootecnia, sua importância. E a importância da zootecnia para nós, ela vem dos animais que são produzidos, não é? Do animal doméstico e das principais espécies que são produzidas, né? Que essas principais espécies, elas formam essas criações que nós vamos estudar hoje, correto? Hum. Eu coloquei esses questionamentos aí, né? A criação animal, quais tipos de criação? Então, o que você vai criar? O que você vai produzir? Independente da espécie animal que você vai produzir, você tem que pensar em qual sistema de produção você vai adotar. Então, quais são as opções? As clássicas são opção sistema de produção extensivo ou extensiva, intensivo, né, que um é o oposto do outro, basicamente, e o semi-intensivo, que aí você está migrando um sistema de produção mais extensivo para um mais intensivo. Então, não confunda o sistema de produção mais extensivo, ou seja, de extensão, de grandes extensões, para um intensivo, mais intensificado, com mais tecnologia, com mais cuidado, mais manejo, mais prática de produção. Então, quando você vai migrando de um para o outro, você chega a um ponto, você está num semi-intensivo, você está intensificando, mas não chegou a intensificação 100%, correto? Então, quais tipos de criações? Tem vários, mas independente do tipo de criação, você vai ter que escolher qual o sistema de produção você vai adotar. Então, o que considerar para escolher sistema de produção? Temos que pensar nisso antes de iniciar qualquer criação. Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Falar de bovino, que eu sou especialista nessa área. Então, vamos lá, vou criar bovino. Beleza, já sei qual espécie é gado. Eu vou criar para quê? Aí já entra o primeiro item aí, o objetivo da produção. Para corte, para carne, então é para produzir o animal, engordar, deixar ele pesado, gordo, no ponto de mandar para o frigorífico, ou é para produzir leite? Eu vou produzir as vacas, nascer as bezerrinhas, criá-las, vai chegar ao ponto de reproduzir, eu vou começar a reprodução, e elas vão empenhar, vão parir, vão começar a produzir leite, e aí eu vou vender meu produto. Um sistema, um jeito de criar vai ser diferente do outro, né? Gado de corte, eu não preciso estar mexendo com gado todo dia, eu tenho que ficar atento ao pasto, à saúde do animal, ao manejo, à suplementação, botar o sal no coxo, a suplementação com ração, mas tá levando o gado para o curral todo dia, não precisa. Se for produção de leite, aí, aí sim, depois que as vacas começam a produzir leite, eu tenho que levar as vacas todo dia para a sala de ordenha, ordenhá-las, né? Separar o bezerro delas, se estiver junto, e aí colocar a ração, voltar elas para o pasto. No outro dia, prender as vacas de novo, ordenhá-las, voltar para o pasto de novo. Então, a rotina de produção já vai ser diferente, de acordo com o objetivo. Se for aves, é para corte ou para ovos. Se for ovos, quando chegar na época de produção, tem coleta todo dia, tem que processar esses ovos, limpar, selecionar, embalar, guardar e vender, né? Expedir, né? Sair a produção. Se for para corte, é completamente diferente. Aí é tudo junto no lote, é ração, cuidado com a ração e água todo dia, as vacinas, é monitorar o crescimento deles para ver se já estão chegando no peso, é muito rápido, né? Então, não tem sido muito rápido, então o manejo já vão ser diferente.
Então, a primeira coisa é para que eu vou criar aquela espécie? Qual produto eu quero tirar? Por exemplo, pode ter uma criação de ovinos para lã. Eu não vou abater o animal. Eu quero que ele cresça, fique forte, bem alimentado e produza uma lã boa. Aí tem um processo todo de tosquia, retirar aquela lã com cuidado, tudo, né, para garantir a qualidade dela. Então já muda também. E aí, de acordo com o objetivo, eu já penso qual a raça melhor dentro daquela espécie que eu quero. Então, produção de lã, deu exemplo agora de ovinos. Qual a raça melhor para produção de lã? Eu quero que tipo de lã? Quais são as raças que produzem esse tipo de lã que eu quero? Tem mercado para esse tipo de lã aqui? Leite, da mesma forma. Deu exemplo no vídeo, no último vídeo de introdução à zootecnia, né? Então, eu vou criar uma raça para leite aqui no Tocantins, uma girolando, mestiço de holandês com de leiteiro. Então, ela se adapta melhor ao meio ambiente, ela produz uma quantidade de leite boa, que vai garantir lucro, você vai compensar os investimentos nela. Então, temos que pensar nisso. Para corte, qual raça para corte? Vai ser uma Nelore, uma Brahma, um Tabapuã, um do Brasil, né? Esse metal, Cinepol, com o resultado do cruzamento do Cinepol, com Angus, com Brahma, ou com Nelore, Nelore pintado, Nelore mocho. Então, tem várias opções para escolher de acordo com o tipo que você quer produzir e a forma que você vai produzir. Se eu vou criar um sistema extensivo, que é para corte, eu sei que o Nelore se adapta muito bem, não tenho muita experiência, então eu vou nele, porque é o mais garantido. Ah, eu sei que tem outros que também são muito bons, mas aí você tem um conhecimento melhor. Eu tenho esse conhecimento, posso escolher o outro. Área disponível. Então, tem uma área muito grande para eu criar. Então, opa, eu posso aproveitar essa área, investir menos, fazer um sistema extensivo, e aí aproveitar o recurso que eu tenho disponível, que é a área. Não, minha área não é tão grande. Então, eu tenho que aproveitar bem essa área. Não dá para criar aquele sistema que não tem muito monitoramento, porque minha área é pequena, eu tenho que aproveitar bem ela, então eu tenho que usar um sistema de produção que aproveite bem a área e produza de forma eficiente, né, para gerar lucro. Então, eu tenho que pensar. E talvez o extensivo aí já não vai me atender. Capital investido. Então, qual o capital que tem para isso? Eu tenho capital para montar um sistema intensivo bom, tenho experiência para isso, tenho mão de obra aqui, ó, disponível para isso. Beleza, então vamos fazer. Porque tá vendo que as coisas elas se combinam e casam uma com a outra, por exemplo. Você tem às vezes não tem uma área muito grande, beleza, então deve fazer um sistema pequeno. E aí, qual o recurso? Se for um sistema pequeno, eu vou gastar mais recursos para ter ele mais eficientemente produzindo, né? E aí tem que ter uma mão de obra mais atenta, mais qualificada. Ah, não, a área é maior, posso usar um sistema mais extensivo, aí, por exemplo, na criação de gado, um vaqueiro com experiência na área já vai me resolver meu problema, né? Se for uma área muito grande, uma fazenda muito grande, só um vaqueiro já não dá, então já tem que pensar, né? De qual, se é um, dois ou três, o que eu vou fazer nessa área, se só um dá conta mesmo, às vezes a área não é tão grande, mas é muita atividade, então um só também não dá conta, né? Dependendo do quanto você investiu, do tipo que você vai produzir, vai influenciar também sua quantidade de mão de obra disponível. Mercado consumidor. Então, nós precisamos, lá no objetivo da produção, ele já pensa a link direto com o mercado consumidor. Por quê? Falei agora há pouco, né? Vou produzir lã aqui no Tocantins, tem mercado para isso, eu vou exportar essa lã para onde? Vou vender para dentro do estado, para fora do estado, para fora do país. Então, tudo isso tem legislação, tem que se preparar, tem o processamento do produto, a expedição desse produto no transporte até chegar na indústria ou no produto final, no consumidor final. Beleza? O Luiz quer me tirar aqui da chamada. Então,
Vamos trazer mais para a nossa realidade. Eu vou produzir leite. Eu vou vender esse leite para quem? É para o laticínio, em grande escala, vou vender também para o laticínio. Aí eu tenho que investigar qual é o laticínio mais próximo, vai me garantir essa compra. Não, a pequena escala, eu vou usar para eu mesmo produzir queijo, por exemplo, e vender. Então, para onde eu vou vender? Vai ser para os supermercados, para as feiras, em feiras livres. Como é que vai ser? Tem demanda? É um produto que a população da região tem costume, tradição em consumir esse produto, né? Então, carne é mais conhecido, né? O leite também, aí você vai tendo outros produtos derivados que não são tão conhecidos, mas às vezes tem demanda, né? E aí você pode ter uma empresa inovadora no mercado, né? No mercado local, mas você tem que ver qual esse mercado consumidor tem potencial para isso. Por exemplo, leite. Deu o exemplo do leite. Produzir muito leite. Qual frigorífico vai me comprar essa quantidade de leite todo dia? Leite é um alimento perecível, estraga fácil. Tem que manter sob refrigeração, tem que entregar no laticínio no mesmo dia. Um dia o laticínio é a 100 quilômetros da fazenda, 200 quilômetros, 50 quilômetros, 30 quilômetros. Então tem que pensar tudo isso na hora de pensar no objetivo da produção. Eu sou apaixonado por leite, quero criar ali minhas vacas leiteiras bonitinhas, elas bem alimentadas, enchendo o tambor de leite todo dia. Mas vai vender para quem? Tem mercado consumidor para isso? Vai sair entregando leite de porta em porta? Vai entregar para a indústria? Seria um caso no laticínio. Qual o laticínio? Então, tem garantia que tem mercado para esse produto. Isso é importantíssimo na hora de escolher o tipo de produção, o tipo de criação e o sistema de aqui, qualquer criação e qualquer sistema de produção. Então, o que eu falei para vocês ali era sistema de produção, que é extensivo, intensivo, e o meio termo, que é o semi-intensivo. E aqui eu deixei uma surpresa para vocês, que é o sistema super intensivo, ou industrial, que muita gente chama assim também. Aqui eu coloquei duas fotos de exemplos para vocês. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aquela criação de bovino mais clássica que tem no Brasil, né? O vaqueiro aqui, montado a cavalo. Olha aqui, uma espécie doméstica servindo, né? Uma função específica, que é o trabalho, e a outra que vai servir para produto, que é a carne. Duas espécies domésticas aqui na mesma foto, servindo funções diferentes, falando na aula de domesticação. Então, aqui é um sistema que, dentro desses quatro aqui, a gente vai classificar ele no sistema extensivo. Animais soltos, no pasto, bonitinho. O professor pode ter animal solto no pasto e ser um sistema intensivo ou semi-intensivo? Pode sim. Se a gente, por exemplo, depende muito do jeito que você vai trabalhar esse animal solto no pasto. Se for, por exemplo, um pastejo contínuo, né, pode ser um sistema extensivo, não pode ser não, é um sistema extensivo. Se for um pastejo rotacionado, aí você já mudou para um sistema intensivo. Se for um pastejo contínuo em algumas fases de criação do animal, depois se muda para um rotacionado, aí é um semi-intensivo, porque você teve uma fase de uma fase de outra. Um pastejo contínuo, ou seja, uma mesma área que ele tem, mas aí você dá uma suplementação em determinada época do ano, tudo, concentrado uma ração concentrada no coxo, isso já está mudando, já está um semi-intensivo. Do outro lado, nós temos uma foto de uma granja de frango de corte, né? Por que eu sei que é frango de corte? Só pela foto. Vamos lá, na foto de baixo, eu estou vendo um vaqueiro em cima do cavalo, e estou vendo o pasto, e estou vendo vários bovinos, pelagem clara, com cupim, então são zebuínos. Isso aqui é tipo da criação de gado para corte, pela raça também, né? Vamos lá, tem uma zebuína aqui, na Lorada, esse louro é meio grande aqui, parece cruzado com um guzerá, parece. Vamos lá. Então, sei aqui pelo tipo de animal e o ambiente que eu estou vendo. Aqui em cima, do mesmo jeito. Estou vendo o que a gente pode verificar aqui nessa foto. Tem um local fechado, né? Um balcão fechado, um galpão fechado, perdão.
Tem sistema de luz aqui, ó, artificial, luz aqui, luz aqui. Isso aqui que vocês estão vendo numa linha, vai do começo até o final. É bem longo esse, né? Esse galpão. Isso aqui é um bebedouro. Não sei se todos conhecem. Isso aqui é um bebedouro tipo nipo. Ele tem uma chupetinha aqui que quando a galinha bate a água, cai a água. Aqui embaixo de vermelhinho é um pratinho, porque às vezes você está ensinando a galinha a beber lá. Deixa ele pingando uns pouquinhos para pingar nesse prato. Eu estou vendo que onde ele está, esse tratador está andando aqui, ó, tem uma parte marrom aqui embaixo. Isso aqui é a cama, que a gente chama de cama de frango, que é o material para forrar o piso. Eu estou vendo que tem outra linha de equipamentos aqui, ó, que é diferente dessa outra. Essa aqui é bebedouro e essa aqui são comedouros, formam um prato. Tem umas aves aqui até comendo, metendo a cabeça aqui pela gradezinha e comendo. Estou vendo que outra linha aqui de bebedouros, né? Que estão vendo mais um equipamento aqui que eu não sei nem se é o que é, como uma luz ali, talvez uma campana. Eu estou vendo que é tudo fechado, não estou vendo a luz de fora, a luz do sol entrando, né? Então não dá para saber se é dia ou se é noite, do lado de fora do galpão. Então, e estou vendo que principalmente, né, muitas aves aqui por metro quadrado. Então, aqui já dá para saber de cara que é um sistema intensivo, ou super intensivo, né, dependendo da taxa de lotação. Aqui a dúvida já é entre esse e esse. Por quê? Porque aqui é o sistema de produção de frango de corte. Por que eu sei que é frango de corte? Porque estou vendo a espécie aí que é a ave, e o frango de granja para corte, ele é branquinho assim, como vocês podem ver na foto, e não estou vendo nenhum ninho ou nenhuma gaiola. O frango para postura de ovos, ele, nessa fase de produção, essa idade aqui também, sabe, já seria a fase de produção. Então, ou estaria em gaiola, ou teria ninhos aqui próximo, que, como a foto mostra até longe, a gente não vê nenhum. Então, teria que ter ninhos aqui para essas aves pôr os ovos. Os ovos não ficam assim, cada um colocando aqui, vai ficar tudo espalhado. Então, não é de postura, é de corte. E eu sei que esse galpão aqui, ele é um galpão, provavelmente, se ele tem um sistema de alimentação aqui, que é um dos mais modernos, e esse de comedor também, que é um dos mais modernos, e as cortinas aqui do Natal, tudo fechado, ele tem um sistema também deve ter um sistema muito rigoroso de controle de temperatura, luz e ventilação. Então, é tudo característico do sistema padrão aí, ou sistema industrial de criação de frango de corte. Aí já é mudando já do intensivo ou super intensivo, né? Produção em grande escala. Ó. Vou contar a quantidade de aves que tem aqui, ó. Dá muita galinha, né? Então, olha só. Aqui, ali, e até o final. Ele é longo, né? Então, aí já me deu para ver algumas características no vídeo. Sistema extensivo, semi-intensivo, super intensivo, né? Então, esse aqui já está migrando do intensivo para o super intensivo. Esses controles estão travando demais. Não passa, que legal. Não funcionou, foi nada. Não travou aqui, gente, só um minutinho que eu ver se eu destravo. Destravou, pronto. Então, primeira coisa, tem que diferenciar o que é um sistema de produção animal extensivo do intensivo. Então, o que vai diferenciar um do outro, principalmente, é o uso de técnica de produção. Um vai usar muito mais um do que o outro, né? Então, mas o extensivo, então, não usa técnica crítica de qualquer jeito. Não, usa, mas usa as técnicas mais básicas possíveis. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Sistema extensivo. Recursos naturais são aproveitados ao máximo. O que é isso? É você ter um parto e não, por exemplo, não fazer muita divisão, fica muito dependente da época da chuva, que é um recurso natural. Então, quando chove, o pasto está bom, aí você bota mais gado, você engorda mais gado. Ter uma fonte de água como um rio e tudo, esse desvio faz um tanque lá de bebedouro para os animais, então você está usando ele, você não está fazendo um poço, não está botando bebedouros canalizados, você está usando a fonte que tem, né? Usa pouca mão de obra, você normalmente é um vaqueiro para muito gado, baixo investimento, não investe, como eu falei, ó, usa o recurso do rio, da chuva,
né? Em vez de fazer um pouso, botar os bebedouros tudo bem localizado, com tubulação, boia, tudo arrumado. Alguns tem, mas muito poucos, né? No sistema extensivo. Pouca técnica de produção, como eu falei para vocês, e em alguns casos só de subsistência. O que quer dizer isso? O que produz mal dá para comer só, às vezes só algum excedentezinho, e é vendido, né? Então, algum sistema como é dizer, de reforma agrária, de assentamentos, são muitas características desse sistema subsistente, basicamente para consumo, e aí sobra alguma coisa. Mas todo sistema extensivo é assim, subsistência, aquela família que cria para comer, está para a fazenda grande, ele não é extensivo, não. Tem outro sistema extensivo. Grandes fazendas, tem muita fazenda de gado forte, e é o sistema extensivo. O que é? Utilizar o gado no pasto, esperar a época da chuva para ele engordar, na época da seca o bicho perde peso, quase não ganha. Um pouco investimento maior em cerca, né? E num curral para embarcar o gado, basicamente só. E um sal mineral, nesse sistema extensivo. E como seria isso em outra criação? Vamos lá para suínos, né? Não você criar o bicho aí sem divisão de categoria, deixar misturado as reprodutoras com os animais de engorda, né? E não separar a categoria, não usar uma ração adequada para cada categoria, isso tudo é extensivo. Aí nós vamos para o outro lado, que é o sistema intensivo, que já é o contrário, você investe melhor, porque você tem que ter mais controle. Para ter mais controle, tem que ter mais investimento. Se for em gado, mais divisão de pasto, mais rotação do gado, mexer mais o gado de um pasto para o outro, tomar um cuidado maior com os pastos, fazer adubação para repor que o pasto tira do solo, para o solo não degradar, né? Escolher bem a forrageira, manejar ela de forma correta, investir no sistema de irrigação, se for pequeno, em aves, a gente viu ali, né, um galpão tecnificado, com controle de temperatura, de ambiente, ventilação, de luz, de cortinas, alimentação automática, separa vários, alimentação por fase, né, a fase inicial, uma ração, vai crescendo, vai mudando a ração, né, ciclo de produção mais curtos, né, porque você está investindo mais, então você quer mais rápido. Por exemplo, no bovino tem a fase de engorda que você pode fazer em confinamento. Aí se investe mais alto, a ração é de melhor qualidade, o animal tem ração disponível o dia todo, completa no coxo, e não tem muito ambiente para andar, então a tendência dele é engordar mais rápido e ser abatido mais rápido. Que é a mesma coisa que acontece na poder do frango, de suínos também, do mesmo jeito, ou de peixe. Você colocar muito peixe no tanque, aí você tem que colocar um aerador, né, porque senão vai ficar sem oxigênio, tem que balancear direito a ração, renovação de água constante, e aí você está num sistema bem intensivo, né? Mas para isso tem que ter conhecimento zootécnico, então você vai escolher os itens que eu falei anteriormente, né? Deixa eu ver se volta aqui. Aqui, ó, pronto, você tem que verificar todos esses itens e ter conhecimento deles para você aplicar o sistema intensivo, né? Conhecer a raça, a espécie, a raça que você vai criar, saber quais são as fases de produção, saber como intensificar, o que o recurso precisa para fazer esses animais produzirem mais ou em menos tempo, né? E aí o intensivo ele vai visar os lucros, né? Porque você tem que ter um controle maior, rigoroso da produção, aplicar as técnicas e verificar se elas deram resultado, né? As técnicas de manejo, de alimentação, sanidade, melhoramento genético, escolher pastos melhores, raças melhores, né? E aproveitamento dos espaços, o confinamento eu já falei. Então, tudo isso caracteriza o sistema de produção intensivo. Quando é o extensivo, é sem uso disso, principalmente do conhecimento zootécnico das técnicas de produção, né? Usa técnicas mais rústicas, né? Que dão menos resultados. Então, aqui, exemplo de 3 espécies diferentes, né? Os bovinos, suínos e aves. Ó. Então, nós vimos lá na primeira foto, que era uma ave criada num galpão, com tudo controlado, tudo uma raça só, uma plena, praticamente só uma plumagem, né? E aqui a gente vê já a diferença, criada aí na sombra e tudo, tem uma mais amarelinha, outra mais vermelha, outra mais preta. Então, de plumagem diferente, provavelmente são raças de variedades diferentes dentro dessas raças.
do suíno a gente vê, ó, suíno solto, não está no barracão, tem um maior ali no meio, né? Não sei se é um macho ou uma fêmea, uns menores aqui juntos, então estão categorias diferentes que estão tudo misturados numa área livre, né? Dos bovinos aqui, animais soltos no pasto, a gente nem pode identificar para dizer se é extensivo ou intensivo. Alguns exemplos, né, de intensivo, que é uma criação num tanque, né, que não é um tanque escavado de peixe. Na direita está colocando ração, isso aqui que está boiando é um aerador, você está oxigenando mais a água para poder caber mais peixe dentro desse tanque, né? Está colocando ração apropriada, aí vai desde a quantidade de nutrientes nessa ração até o tamanho dela, para a fase correta desse peixe aqui. Então, a gente vê que é um tanque de algum controle de fluxo de água, não é um tanque escavado no solo, né? Então, tem todo um cuidado maior aqui. A avicultura de postura, como falei para vocês, na postura, ela não está dentro de uma gaiola, o ovo vai cair aqui, essa fita, ela funciona, que tá, esses ovos estão em cima, ela funciona como esteira, aí vai puxando ela até faz lá de retirada desses ovos. A gente vê que tem galinha aqui embaixo, uma embaixo da outra, e tem mais em cima também. Então, esse aqui a gente chama um conjunto de bateria, que são gaiolas em cima de gaiolas, né? Então, aqui já é um sistema intensivo. E tem aqui a apicultura, que eu coloquei aqui também, né, para não ver sempre os mesmos animais, que eu coloquei como intensivo, mas ele pode ser criado sistema intensivo, sistema extensivo também, né? Eu deixo lá as colmeias bem soltas, só tiro o mel, não se preocupa muito em fazer revisão, fortalecer as colmeias, né? Ver a época certa de colher o mel, fazer, colocar as ceras, repor as ceras, trocar as rainhas, evitar o enxame, das abelhas enxamear. Então, tudo são manejos que tem que fazer para ter sistema intensivo, para tirar mais mel de cada colmeia. E agora, né, o semi-intensivo versus o super-intensivo. O semi-intensivo é um sistema intermediário, eu estou mudando do extensivo para o intensivo, né? Usa algumas técnicas de produção mais simples, mais rápido, mais cuidado do que o extensivo. Por exemplo, mais controle, mais controle dos dados de produção, então você já não tem só anotado no cadernetinho, você já tem uma planilha organizadinha. A partir daquela planilha, você pode já mensurar alguns dados, fazer algumas conclusões, olha, tal ciclo de produção foi bom, eu gastei menos, tive mais lucro, tal foi ruim, eu gastei mais, às vezes nem tive lucro, ou tive prejuízo, ou lucro menor. Então já dá para ter alguns conhecimentos do que está acontecendo com mais controle da propriedade. Instalações rústicas, assim, um curral bem funcional, que serve para embarcar e tirar, dá para manejar as vacas com proteção. E aí tem um sistema que eu falei super intensivo, que deu exemplo lá daquela foto lá da cano de corte. Os animais melhorados, então, isso em aves suínos é muito comum, é mais evidente, é muito utilizado aqui no Brasil, visar altos lucros. Normalmente são escala de produção bem grandes, naquela foto lá que se a gente fosse contar tinha muito frango lá dentro. Né? Então, um galpão de suíno, ele tem mais de 10 mil frangos dentro de um galpão, é muita ave, né? Então, alta densidade de animais por área, como nós vimos lá, né? Técnicas mais avançadas de produção e muitos deles utilizam um sistema automatizado. Se são essas técnicas mais avançadas de produção, não é fazer o animal, tirar produto desses animais, ou fazer esses animais produzirem de um jeito que as pessoas comumente não conhecem. Por exemplo, no frango de corte, se falar um frango em 40 dias chegar no peso de abaixo, o cara não acredita, ele diz que foi hormônio, mas não, porque a água é melhorada geneticamente para isso. A ração é de qualidade, vai mudando de acordo com a fase de crescimento da ave, para permitir isso. Tem sistema automatizado para dar o conforto da ave precisa para ela poder ganhar peso sem se estressar e não ficar doente, né? Então, o controle automatizado de comida, de bebida, né? De ração, do bebedouro.
de temperatura, de umidade, ventilação. Né? Tudo isso permite o animal produzir muito mais do que é o costume ou o tradicional daquele tipo de produção. E aí é uma produção que às vezes até surpreende para quem não é do meio pelo nível de produção, né? Isso que a gente chama de produção superintensiva. Esses sistemas aqui no Brasil, que eu conheço para vocês, são sistemas de produção de aves, suínos e alguns de peixes, né? Todos os sistemas aí. Então, técnicas de produção de peixe em tanque artificial, de reprodução, uma lotação muito grande com os equipamentos que permitem isso, né? Que num tanque normal, você criar um lago, não vai ter aquele tanque feito por metro quadrado, por metro cúbico de tanque. Mas com sistemas automatizados de fornecimento de ração, aeração, renovação de água, controle de temperatura e ambiente, é possível, né? Assim como de aves, suíno também. Hoje tem as raças melhoradas de suíno, como Landrace, Lajoie, Duroc, que o animal engorda muito rápido, né? E são matriz altamente colorida, ligado com muitos leitões e rapidinho esse leitão estão sendo desmamados, chegando no peso de abate. Até por isso, às vezes você vai no supermercado e vê o preço do produto é um pouco mais em conta do que outros produtos de origem animal, porque eles são produzidos em grande escala nesse sistema super intensivo, né? E aí eu falei alguns exemplos, né, de suínos, como mostra a foto aqui, ó, e de aves. Ela falou, não tem bovinos? Tem também. Aqui tem um exemplo, ó, dente tipo carrossel. Então, as vacas vão entrar por um lado, elas vão entrar numa barrinha dessa, então o tratador faz aí limpeza aqui do teto e coloca as teteiras. E aí ela vai dar uma volta todinha, a teteira está bem aqui do lado, aqui embaixo, tá vendo? Quando acaba o leite, a teteira desacopla sozinha e a vaca chega na baia de sair, ela sai. Onde ela está, que vai ficar livre para entrar na próxima, fazer esse giro. Já tem sistema que a gente chama de ordenha robotizada, é um robô, que aqui é uma esteira, né, giratória, circular giratória. Ela entra, aí a teteira não conecta sozinha aí tem que ter um tratador que vai ficar embaixo, lá no começo, encaixando essa teteira no teto da vaca para tirar o leite, e depois ela sai sozinha, a vaca sai, beleza. Só que já tem um sistema de robô, de ordem robotizado, que a vaca entra numa baia, não é nesse sistema aqui, é diferente, é num local fixo. Ela entra, a porteira abre sozinha, ela entra, a porteira fecha, ela é ordenhada, tem lá um alimentozinho para ela, e aí acaba, ordenha, a máquina, coloca a teteira sozinha, retira a teteira sozinha, e abre a porta para a vaca sair. Ela está satisfeita de comer, o leite já foi tirado, o útero já está vazio, ela sai sozinha, que é o ordem robotizada. Lá em ruminantes nós vamos falar disso, na parte de gado de leite. Então, também é um sistema super intensivo, né? Não é qualquer criação que vai colocar um ordem tipo carrossel numa ordem robotizada. Suínos, eu falei para vocês ter um exemplo. Aqui, provavelmente, são matrizes em reprodução. Vocês estão vendo que todos eles têm uma plaquinha aqui em cima com as informações. Estão numa baiazinha individualizada, uma para cada um, como vocês podem ver aqui, ó, tá, e tem informações dela e tudo. E aí, por que elas ficam assim? Você vê que é bastante, é tudo mesmo padrãozinho, mesmo padrão genético, tudo mesmo tamanho. Tá aqui, elas saem para ir lá no reprodutor, serem cobertas e voltar, ou recebem aqui mesmo a inseminação artificial. E aí depois elas vão sair daqui só próximo de parir, que aí a baia de parição e vai ficar junto com os leitões, né? Então, tudo bem organizadinho, sistema de alimentação aqui automatizado, o ambiente é controlado, tem informações tudo da matriz, que é um sistema super intensivo também de produção. Então, os sistemas de produção são esses, né? Essa classificação taxonômica que eu já falei na última aula, né, que desde do reino até a espécie, né, para ir para os Alzheimer e Bos taurus, que é do bovino, né? Então, nós vimos os 4 sistemas aí, o extensivo, o semi-intensivo, o intensivo e o super-intensivo, as características de cada um deles. E agora a gente vai com alguns conceitos que eu falei aqui algumas vezes para vocês, se vocês notarem, né, que é espécie e raça. Além da espécie e raça, aí também tem a variedade.
Então, volta aí. Não, perdão. Então, aqui, ó, temos dois exemplos. Espécies diferentes. Bovinos, suínos. Que raça é essa aqui de bovino? Eu sei que é um tipo leiteiro. Parece a holandesa, né? Que é a holandês preto e branco, é a raça boa de leite. Mas pode ser também uma espécie sintética girolando. Por que pode ser também girolando? Porque você vê que não tem o mesmo padrão de pelagem. Essa aqui é toda preta, essa aqui é preta dominante com as manchas brancas. Essa daqui já é mais branco dominante com as manchas pretas. Ah, mas é a pelagem, então, vai definir a raça. Não, só a pelagem. Então, um conjunto de características vai ver a raça. Aqui a gente não está como ver muito a cabeça delas. Então, são todas orelhas curtinhas aqui, ó, mas não dá para ver todas as características para avaliar. Vamos aqui para os suínos. Então, sei aqui, pelo tipo de instalações, eu sei que são fêmeas, né? Eu estou vendo aqui, ó, todos indo aqui com cabeça em direção aos comedouros, do outro lado. Justamente por isso que eu estou pensando que é fêmeas. Por quê? Porque o comedor para um lado, né? A traseira para o outro, facilita os processos de inseminação artificial, e elas estão em baia individualizada, porque na fase de engorda é mais barato você botar em grupos, faz grupos de 20, de 30, 40, fica numa baia só e recebe alimentação, porque ele é só para eles engordarem e ir para o abate. Né? E aqueles não estão em lote, estão individualizados. Pode ser os machos, macho reprodutor fica maior do que isso. E não fica assim, nessas baguinhas tão pequenas assim, né? Então, por isso, eu imagino que é fêmeas aí em gestação ou para cobrição. Mas a gente pode ver que é quase tudo, praticamente a mesma, que a mesma espécie a gente sabe que é, mas provavelmente a mesma raça. Então, por quê? Porque a pelagem é muito padrão e o corpo também, a forma do corpo também é muito parecida um com o outro, né? Muda muito pouco. Então, eu sei que nesse caso aqui de baixo, eu sei que é a mesma espécie e provavelmente a mesma raça. Ok? Mas dentro da raça ainda tem as variedades. Exato, vamos descobrir isso, né? Mas primeiro, tem que descobrir o que é espécie. Vamos lá? O esquemazinho que eu deixei, eu achei que foi bem didático para a gente entender que uma coisa é espécie, dentro da espécie tem raça diferente, mas ela pertence à mesma espécie, e dentro da raça tem variedades diferentes, mas que pertencem à mesma raça. Por exemplo, eu tenho uma variedade bem aqui, ó, que vai pertencer a essa raça da direita, que é, que é dessa espécie. Pode ter outra bem aqui, já que no canto inferior esquerdo, que é de outra raça completamente diferente da outra aqui, ó, mas é da mesma espécie, tudo da mesma espécie, mas de raças diferentes, de variedades diferentes. Então, o que é espécie? Segundo a literatura, é o que? É um conjunto de organismos capazes de reproduzir descendencial e férteis, ou seja, o conjunto de animais tem característica comum. Eles reproduzem entre eles, os descendentes têm essa nascem férteis, né? Capazes de se reproduzir. Beleza, isso é uma espécie. Aí, raça. Seria uma raça, ainda nesse esquema. Conjunto de indivíduos da mesma espécie, ou seja, estão lá juntos, são capazes de se reproduzir também, vão gerar descendentes férteis, com origem comum, finalidades econômicas definidas, geram descendente com a mesma característica de produtividade e distintas particularidades. Agora enrolou. Que isso, professor? Que enrolou no final. Vamos lá. São indivíduos da mesma espécie, só que eles têm o mesmo, podem ter o mesmo, mesma finalidade econômica ou não. Você pode ser uma raça para corte, uma raça para leite, uma raça para ovo, outra raça para carne, né? Podem ter as mesmas características de produtividade, que são da mesma espécie, só que ele tem algumas características distintas, tá aqui embaixo. Opa. Então, o que vai definir uma raça diferente da outra é o conjunto de características particular daquele grupo. Aquele grupo tem um conjunto de características que é só dele, mas tem outros animais dessa mesma espécie que não têm esse conjunto. Ah, então esses outros animais que são da mesma espécie não têm esse conjunto de características igual a essa minha, ele não é da mesma raça que eu, é outra raça, mas é a mesma espécie.
ok? Então, ele tem as características comuns da espécie dele, mas tem uma característica diferente de outras, ou seja, de uma raça diferente da outra. Aqui eu usei o bovino para dar o exemplo para vocês. Então, aí, ó. Qual é a raça? É bovina, que é o Bos taurus. Ou, perdão, a espécie. Está vendo que às vezes confundo? Qual a espécie é bovino? Né? O Bos taurus. Mas dentro da espécie bovina tem várias raças. Por exemplo, a Nelore é uma raça. Que parece com aquela da foto que tinha lá o vaqueiro, né? Nelore branco, tudo bonitinho, orelha curta, pernas compridas e tudo. Esse é a Nelore. Aí eu tenho a Angus. A Angus é uma raça mais baixa, que ganha peso mais rápido. Também tem a minha característica na Nelore? Tem a característica da espécie, que é o quê? É um bovino, tem a cabeça, o corpo, os membros, tudo no mesmo padrão, só que aí ele muda. Por exemplo, o Nelore é mais alto, o Angus é mais baixo. O Nelore tem a pele branca, o Angus tem a pele ou vermelha ou preta, né? O Angus não tem cupim, o Nelore tem cupim. Né? O Angus engorda mais rápido e é abatido mais cedo. O Nelore engorda mais tarde e é abatido um pouco mais demorado comparado com o Angus. O, o Angus se adapta melhor a condições de clima mais temperado, né? O Nelore se adapta melhor a condições de clima mais quente. É um animal mais rústico, é um animal com qualidade de carne melhor. Então já muda uma coisa para outra, entendeu? Raças diferentes, são da mesma espécie. Agora, dentro da raça, aí ficou mais difícil. Como é que dentro da raça eu vou ter diferença dentro do mesmo Nelore? Tem. Olha aqui, o teu Nelore padrão, que é esse que eu falei para vocês, branquinho, tudo bonitinho, com chifre, orelha curta, pele branca, e tem um Nelore mocho, não tem chifre, ou Nelore pintado. Tem o Nelore padrão, Nelore pintado, que é o Nelore da pelagem ali meio chitada, né? Branco com vermelho, com preto. Então, já são raças diferentes dentro da, ou variedades diferentes dentro da mesma raça. Do Angus é mais comum, o povo chama assim Aberdeen Angus, mas é o Black ou Red Angus. O Red, como o nome já diz, tem a pelagem vermelha, o Black tem a pelagem preta. É só isso que vai diferir dele da pelagem da outra? Não, às vezes difere uma outra característica um pouco mais precoce, um pouco mais reprodutivo, um pouco mais rústico, um pouco mais sensível, a carne um pouco melhor do que a outra, de qualidade, né, o rendimento de carcaça um pouco diferente do outro, mas aqui dentro do ânus a principal diferença aqui vai ser a pelagem. O preto, então ele tem a pelagem preta uniforme, esse aqui tem a pelagem vermelha uniforme, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mas sempre tom de vermelho. O outro sempre tom de preto. Né? Espécie, bovina, raça, Nelore ou Angus, variedade, Red ou Black, correto? Isso a gente também encontra, por exemplo, em outras espécies, por exemplo, na ave, é a galinha, que é os galos domésticos, né? Aí quais são raças diferentes? Aí tu tem a Legor, tem a Cornish, né? Aí você tem a Hampshire, e aí que são o quê? Raças dentro da espécie da ave. Aí as variedades, aí tem a branca, tem a barrada, então são raças, variedades dentro da mesma raça. Então, o que é uma variedade? É um conjunto de indivíduos da mesma raça que destas se diferenciam por uma ou por mais características de ordem morfológica decorrentes das condições ambientais ou de certas mutações que foram fixadas pela seleção artificial. Eu dei o exemplo ali, né? Ou o Angus, tem o Angus preto e o Angus é vermelho. É uma característica morfológica na forma dele, né? Então, é tudo igual no outro, mas tem essa diferença na forma, no formato dele. Então, é um característico diferente e diferencia essa variedade da outra. E aí a gente chega nas principais criações de animais, ou os principais produção ou cultivos na área animal, né? Que é a bovinocultura, bubalinocultura, suinocultura, caprino ou ilvinocultura, equinocultura, piscicultura, avicultura,
Aí a gente ainda tem a ranicultura, suinocultura daqui, tem a carcinocultura, tem estreticultura. Então, tem vários tipos de produção animal, né? Eu vou ter que passar trabalho no grupo para vocês, mas até estou pensando que se passa ainda esses trabalhos, vamos ver como é que eu faço para passar esses trabalhos, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas espécies. É 10h30. Aqui no meu tempo está ficando muito longo o vídeo, né? Uma bovinocultura. Objetivo, produção de carne ou leite, os principais, mas também tem produção de couro, né? Fase de criação. De modo geral, tem a cria, recria e engorda, que esse manda para o abate, e aí o de leite tem o período de lactação e o período seco, né? Que produz leite, não está produzindo leite. E aí tem a reprodução e gestação, que é para todos, né? Reprodução é a fase de monte, cobertura, e gestação, a fase que a vaca está prenha e vai passar até parir de novo. O tipo de criação são a parte, confinado ou misto, né? Vários tipos de confinamento também. Então, aqui alguns exemplos, né? Aqui, ó, as raças aqui são taurinas, né? Raças de origem europeia, em confinamento para engorda. Aqui são vacas leiteiras, aqui é para corte, aqui é para leite, numa sala de ordenho, né? E o fosso para fazer ordenho, tirar do leite. Caprino ovinocultura, o objetivo de produção é carne, leite e lã. Aqui já entrou a lã, né? Que não tinha bovinos. Fase de criação também tem cria e engorda. Aí tem um período de lactação, um período seco, tem um período de gestação, de produção. Tem um período de tosquia, né? Que é retirada da lã. Criação na parte, confinado ou misto, e aqui a tosquia, que eu já falei, né, desse principal da caprina ovina. Aqui tem um exemplo, né? Aqui, ó. A gente vê que parece o mesmo padrão racial, né? Parece que é tudo a mesma raça, né? São raças produtoras de lã, tem raça de ovino que não produz lã, tem raça de caprino que produz leite, tem raça que não produz, né? Praticamente só o leite da cria. Suinocultura, objetivo da produção, carne e banha. Né? Fase tem maternidade, que é o aleitamento, a creche, crescimento, terminação, que é, a gente chama de engorda. Tem a reprodução e a gestação também. O tipo de criação tem industrial, que é o comercial, tem o caipira, que aí tem sistemas alternativos, vários sistemas de criação caipira. Melhoramento genético, tem cruzamento entre raças, o melhoramento genético tem praticamente todas as raças de produção animal, todas as espécies, perdão, de produção animal. Aí, como eu falei para vocês, porque aquele outro eu falava que é matriz, esperando a cobertura. Porque aqui ela está na fase de aleitamento, a baia é desse jeito. Aqui é na fase de engorda. Então, estou vendo aqui que já estão. A baia já é coletiva, não individualizada, como a gente viu ali, que são os leitãozinhos. Daqui eles saem para a creche, que ficam em grupo também, estão os leitões mamários. Depois eles crescem para essa fase de engorda. Tudo mesmo padrão racial, tá vendo? Um galpão fechado, ambiente controlado, exaustores na ponta. Isso aqui é o sistema intensivo. Avicultura, objetivo da produção de carne e ovos. Aí tem as frases pré-inicial, inicial, crescimento, terminação, cria, recria e produção de ovos. Aí também tem incubação de ovos, tem o tipo de criação, tem industrial, comercial, caipira, sistemas alternativos e o superindustrial, que eu falei para vocês, tem na avicultura e na suinocultura. Melhoramento genético, né? Várias, cruzamento objetivando várias variedades disponíveis no mercado. Hoje, na avicultura, tem muitas variedades disponíveis no mercado. A maioria delas com nome comercial atribuído pela empresa que fez o desenvolvimento dessas variedades, né? E aí aqui é o exemplo de corte. Aqui ele aprendendo a tomar água aqui no bebedouro tipo nível, que é o espetinho, como eu falei para vocês. Aqui é o aquecimento, que tem que ser feito nesses 20 minutos, primeiros dias, que sofre com frio. Aí diz aquece ele lá, quanto mais velho sofre com calor. Aqui, ó, são parecidos com o outro, ó, falei para vocês. Aqui, ó, engorda, né, os frangos tudo no piso, aqui, ó, comedouros, bebedouros. Aqui bem parecido, bebedouro, comedouros, bebedouros, só que eu estava vendo aqui, ó, aqui tem ninhos, as aves entrar, estão aqui dentro, e fazer a postura dos ovos. Então, os ovos podem ser, sim,
comuns, ou assim, criar direto dentro das gaiolas, né? Sistema de bateria. Piscicultura, objetivo da produção, carne, que é o pescado, faz a levinagem, recria, engorda o tipo de cultivo, viveiros cavados, tanques reis, viveiros, tanque de cimento, né? E outros sistemas alternativos que são válidos na piscicultura, não dá para colocar todos aqui. Então, na piscicultura, você tem um manejo de qualidade de água, né? Que é crucial, né? Não dá para criar o peixe sem manter a qualidade da água. E tem os tipos de peixe redondo, charque, né? Comércio para consumo in natura, para industrialização. Tem os tipos de rações para alimentação e as pescas e o abate desses peixes. Aqui, ó. Aqui é o tanque rede, né? Que fica basicamente como uma gaiola feita dentro do rio. E aqui é o tanque escavado, né? Você tem um tanque que distribui a distribuição de água. E aqui são reprodução e alevinagem, né? Então, esse tanque faz a reprodução dela, pega os alevinos, são os filhotinhos, e vende, e aí você leva ele num saquinho para colocar no tanque de engorda. E esses foram os principais tipos de criação da produção animal, né? Então, com essa aula, a gente encerra o conteúdo referente à aula de sexta-feira, ok? Esse conteúdo vai estar disponível no portal para vocês, lá no Moodle, e vou avisar no grupo quando tiver tudo editado e postado lá. Ok, pessoal? Então, vou encerrar esse vídeo aqui com esse material. Próxima semana, vamos ver se a gente faz pelo menos um dos dias, um encontro online ao vivo, ok? Até mais e bons estudos.